Olá, eu sou Adriano Drummond, fisioterapeuta, professor no ensino superior há 13 anos e gostaria de conversar um pouco com você sobre o ombro, sobre essa importante articulação que nós temos, a começar com estruturas anatômicas. Vamos lembrar da escápula? A escápula é bem peculiar, né? Um osso bem diferenciado e que em sua vista posterior tem uma estrutura que a diferencia bastante, que é a espinha da escápula, a terminar no acrômio. Ainda é possível visualizar o ângulo superior, o ângulo inferior, a cavidade glenoide, a borda ou margem medial, a borda ou margem lateral e ainda a borda ou a margem superior. Olhando de frente, então uma vista anterior, temos a fossa da escápula, ainda é possível ver a margem medial, a margem lateral, cavidade glenoide também e, não se esqueçam, o processo coracoide, ok? Serve de âncora para ligamentos, para músculo, etc. Bom, húmero, lembremos do húmero. O húmero em sua vista anterior tem o tubérculo menor, o tubérculo maior, a cabeça do húmero de forma mais esférica, o colo anatômico e colo cirúrgico. O sulco intertubercular ou sulco bicipital, por onde passa a cabeça longa ou o tendão longo do bíceps braquial. Não podemos deixar de falar também desse importante osso que muitas das vezes é desconsiderado nas avaliações. A clavícula. A clavícula é um osso relativamente pequeno em comparação com o húmero, não é? Em sua extremidade acromial, ela é mais plana. Em sua extremidade external, ela é um pouco mais arredondada. Então, na extremidade external, ela forma a articulação externo-clavicular do tipo selar e em sua extremidade acromial, junto com o acrômio, forma a articulação acrômio-clavicular do tipo plana. Já nós vamos falar de movimento dessa importante estrutura. Lembremos então agora do movimento escapular. A escápula tem movimento? Claro que tem. Precisa ter para que você tenha uma amplitude completa de ombro e uma funcionalidade dessa articulação. A escápula pode subir, a escápula pode descer. Então, elevação, depressão, ela pode ir para frente, lateralmente, então uma protração, ou se aproximar da coluna, uma retração. Ainda pode fazer uma rotação para cima, ou uma rotação lateral, e uma rotação medial, ou uma rotação para baixo, ok? Recentemente, ainda foi demonstrado que ela pode fazer um pouco de uma inclinação para superior e anterior e para baixo e inferiormente, tá? Então, vejam que ela é importante no movimento de ombro, ela está associada a vários outros movimentos glenomerais, de novo, para que você tenha funcionalidade dessa articulação. Quem traciona a escápula, por exemplo, para cima? Elevador da escápula, trapézio, fibras superiores, principalmente. Quem traciona a escápula para próximo da coluna? Romboides, trapézio também. Quem traciona a escápula para fora no sentido anterolateral? Seu serrátil anterior. Quem pode, então, rodar a escápula para cima? Fibras superiores de trapézio e as inferiores tracionando também. Quem pode rodar ela para baixo? Também o trapézio e, inclusive, fazendo uma leve depressão, uma porção do seu grande dorsal. A escápula precisa de mobilidade. É uma articulação falsa, porque não tem contato direto com o gradil costal,
Então ela é considerada uma articulação falsa, tá? E agora, em conjunto com o húmero. O húmero se articula com a escápula, então formando a articulação gleno-humeral, e tem movimentos específicos também. Movimentos amplos, é preciso ser amplo de novo para você ter funcionalidade. Porém, respeita uma máxima da cinesiologia. Aquilo que é muito amplo ou aquilo que é muito móvel tem pouca estabilidade. Portanto, é uma articulação muito móvel e pouco estável. Sua cápsula articular é frouxa, seus ligamentos são mais frouxos para permitir essa mobilidade, e em compensação há músculos que apoiam esse complexo ligamentar para poder dar maior estabilidade, como por exemplo os músculos do manguito rotador. Quem são os músculos do manguito rotador? Vamos lembrar? Na sua parte anterior, o subescapular, em cima o supraespinhal. Permita-me virar a peça. O supraespinhal, abaixo da espinha, o infraespinhal e o redondo menor. Ainda temos algumas literaturas que consideram a cabeça longa do bíceps como um auxiliador para estabilizar essa articulação também. Então, a articulação glenohumeral do tipo esferoide apresenta movimentos de flexão, e quem leva a flexão glenohumeral vai ser porção anterior de deltoide, vai ser coracobraquial e o seu músculo peitoral maior principalmente. Na abdução, lembremos, na articulação glenohumeral, o músculo supraespinhoso, mostrar de costas que melhor, né? O músculo supraespinhoso, que fica acima, aqui na fossa supraespinhal, e acima do supraespinhoso, o deltoide em suas fibras médias, pensando em glenohumeral, ok? Quanto à extensão, em que o movimento é feito para trás, você tem principalmente a ação do músculo grande dorsal, do músculo redondo maior, fibras posteriores do deltoide e ainda a participação do tríceps braquial. Importante lembrarmos da rotação interna, em que há uma ação muscular do peitoral maior, há uma ação muscular do redondo maior, do grande dorsal. Tem muita gente que desconsidera o grande dorsal, e algumas literaturas trazem ainda as fibras anteriores do deltoide. Para a rotação lateral ou rotação externa, é importante lembrarmos do infraespinhoso e do redondo menor, fazendo essa rotação lateral ou rotação externa. Agora, precisamos lembrar também do movimento associado glenohumeral e escápulo torácico. Vejam, o movimento de flexão do ombro, ele não é isolado na glenohumeral. É preciso haver uma combinação do movimento glenohumeral com o movimento escápulo torácico, para que você tenha uma amplitude de 180 graus de flexão de ombro. Então, nas 3 fases da flexão, lembrando, a primeira fase como a ação muscular tracionando glenohumeral, depois a segunda fase da flexão, havendo uma protração e uma rotação externa da escápula, e uma terceira fase em que há uma inclinação da coluna do lado oposto. Então, movimento glenohumeral, movimento escápulo torácico associado e o movimento da coluna para gerar essa amplitude de 180 graus. De forma semelhante, a abdução também. A abdução do ombro apresenta uma movimentação glenohumeral primeiramente, depois uma movimentação escápulo-torácica e depois uma inclinação da coluna
para que haja 180 graus de amplitude. No movimento de extensão, vou virar de costa aqui a peça. No movimento de extensão, é importante que a escápula gire para baixo, que ela faça uma rotação medial, ok? Que ela aponte a cavidade glenoide para baixo. Então é preciso haver essa combinação para poder também haver uma amplitude importante. Nos movimentos de rotação, quando se faz rotação interna, lembremos que há uma pequena amplitude de protração escapular. É preciso haver. E quando se faz a rotação externa, há uma pequena amplitude de retração escapular também, tá? Portanto, são movimentos importantes e nós não podemos deixar de falar. Pensem comigo em uma vista superior, vendo de cima, em que você tem a adução horizontal e a abdução horizontal, que é aquele movimento padrão que você faz na horizontal, para frente ou para trás. Quando você faz o movimento de adução horizontal, é importante que a escápula realize uma protração. Quando você faz movimento de abdução horizontal, é importante que a escápula realize uma retração. Portanto, observem a importância da associação dos movimentos, a importância de combinação neuromuscular, de ativação ou de inibição, ou mesmo de ativação de músculos sinergistas para que isso tudo ocorra. E vamos agora relembrar a importância desse osso nesses movimentos. Vejam, a clavícula precisa se movimentar durante os movimentos de ombro como um todo. Caso o seu paciente, o seu cliente, tenha alguma limitação, não deixe de avaliar a clavícula em sua parte proximal, em sua parte distal, quer dizer, em sua parte medial ou lateral, tá? A articulação externo-clavicular, onde apresenta os movimentos de rotação, a articulação acrômio-clavicular, lembrando que a clavícula acompanha a escápula. Então, se a escápula faz a protração, se a escápula faz a retração, se a escápula sobe, se a escápula desce. Se houver limitação, não deixe de avaliar a clavícula, ok? Outro fator importante a ser considerado nessa nossa revisão. Quando se fala em ombro, ombro não é formado apenas por estruturas tendíneas, ligamentares ou musculares. Lembremos do plexo braquial que passa por esse complexo, não é? E inclusive a artéria subclávia. Então, isso nos demonstra uma preocupação a mais na hora de avaliar um paciente. Considerem as disfunções cervicais, as disfunções torácicas na hora de avaliar isso. Exemplo, seu plexo braquial, com origem das raízes nervosas de C5 a T1, ele passa por entre os escalenos, primeiramente, escaleno anterior, escaleno médio, depois passa bem próximo à clavícula e depois ainda passa bem próximo ao peitoral menor. São áreas de estrangulamento e que tem testes específicos para você perceber aonde pode haver um ponto de compressão desse complexo vasculo nervoso, que pode ser pelo teste de Addison, o teste de Eden ou o teste de Wright, por exemplo. Eu espero ter contribuído um pouco com você nessa breve revisão. Fico à sua disposição para os comentários. Se você quiser dar um like no vídeo ou dar sugestões, fique à vontade. Me siga no Instagram, é o @fisiodrumont. Estaremos sempre conectados. Um abraço e até a próxima.